Se você puder fazer isso, vai ser ótimo. Então, eu vou ler aqui Salmo 34, verso de número 8. Diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. A Nova Versão Transformadora diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Feche os olhos. Senhor, nós adentramos na sua presença, Pai, e te pedimos que fale os nossos corações, Senhor. Nós queremos, Pai, que a tua palavra adentre sobre cada um de nós de forma maravilhosa. Se tem uma coisa que eu sei, Senhor, é que há um Espírito Santo sobre cada um de nós, um poder dos céus sobre cada um de nós, nos revestindo, Senhor, e sobre essa autoridade, Pai, nos colocamos nessa manhã para recebermos o melhor do céu para nós, essa maravilhosa manhã. É o que te pedimos, em nome de Jesus, assim oramos e dizemos amém. Querido, pode se assentar. O tema do sermão é desfrutar da presença de Deus. Existe uma diferença entre você viver o casamento e você desfrutar o casamento. Quem vive o casamento vive numa intensidade muito grande e às vezes perde o prazer do dia a dia. Perde o prazer de estar tomando café junto, perde o prazer de dormir junto, perde o prazer de dar um beijo antes de ir embora na hora que chega. Se perde alguns prazeres. Porque quem vive o casamento vive numa correria tão intensa que não desfruta as coisas boas do casamento. Faço questão de dar o exemplo aqui de uma irmã que diz que o cafezinho do marido dela é o melhor café do mundo. E que ela, se não acordar sem o café, ela sente que o dia não fluiu. Desfrutar desses pequenos momentos é fascinante, é único, é especial. Assim também, vocês mães que estão aqui sabem que existem as pessoas que vivem a maternidade e aquelas que desfrutam a maternidade. E aí eu pego o exemplo aqui dos seus 6 primeiros meses de vida, em que você como mãe, aquelas que vivem têm uma percepção e as que desfrutam têm uma outra percepção. Se você chegar para uma mãe que vive a maternidade e perguntar como é que é, ela vai olhar para você e vai dizer: ah, pastor, tirando minha cara de cansada, tirando o meu seio que dói, tirando meu marido que não me ajuda em nada, tirando o sono que eu nem tenho dormido direito, eu não consigo ter um sono em paz, acordar com o som do bebê, tirando isso, é ótimo. Isso são mães que vivem a maternidade, mas a que desfruta tem uma visão diferente. Pastor, vale muito a pena acordar de madrugada. Como é gostoso ver aquele milagre do filho amamentando, é uma coisa surreal. Isso é uma experiência que os homens nunca vão ter. Pastor, a maternidade é algo único, você tem prazer de acordar de noite, você corre para ver se o bebê acordou, não está dormindo. Você desfruta isso. Desfrutar e viver. Existem muitas pessoas que não desfrutam, simplesmente vivem. E porque vivem, não desfrutam. Mas existem pessoas que desfrutam. E porque desfrutam, eles vivem mais alegre. Em nome de Jesus, a minha expectativa essa manhã é que a gente passe a desfrutar das coisas que Deus dá para nós. Não que a gente viva uma presença, mas que a gente desfrute da presença de Deus. E é interessante porque quando nós olhamos o que o salmista está dizendo, provai e vede como o Senhor é bom. Muitos vivem uma vida com Deus. Eu vou à igreja, leio a Bíblia, às vezes faço jejum, às vezes tenho meu momento de oração, mas poucos desfrutam de uma vida com Deus. E desfrutar é diferente de viver. A perspectiva é que o desfrutar traz o conceito para nós de que a gente lê a Bíblia, a gente canta como cantou aqui agora, a gente vai ao culto, a gente está vivendo. E o deleite daquilo, você não sente, porque você só quer viver, mas você não quer se entregar. E é interessante porque quando a gente olha na tradução do hebraico, o provai, ele dá sentido não somente de provar, mas de perceber, de sentidos, gosto. Tem gente que come a comida, tem gente que desfruta da comida.
Tem gente que sente o gosto. Tem gente que quando toma café, ele consegue saber qual é o café que está tomando, se é muito extra forte, se não é, se é tradicional, se é mais leve. Tem gente que sabe saborear as coisas. E é interessante quando a gente para pensar isso, porque quando a gente olha a presença do Senhor, a pergunta que eu faço: você desfruta ou você vive? Você tem sentido gosto que é estar na presença de Deus? Ou você simplesmente vive nisso? Ah, pastor, eu leio todo dia. Como assim? Me explica melhor isso. Tem gente que desfruta de uma canção, que quando canta, vai entrando, você vai sentindo um arrepio, você vai chorando, o negócio vai fluindo, você se arrepia porque você desfrutou daquelas palavras. Não é verdade, Cida? É uma coisa que você deixa, uau! Mas tem canções que a gente simplesmente canta. Não somente isso, mas o sentir, o saborear. Faço a mesma pergunta que fiz na segunda-feira na oração. Quantos de nós temos saboreado a ceia do Senhor? Desfrutado da ceia do Senhor? Às vezes a gente só come, né? É um ato religioso, é um rito. É um ritual do nosso domingo de ceia, comer o pão, tomar do cálice, está tudo certo. A gente entende que isso tem a ver com aliança. Mas quantos de nós temos desfrutado esse momento? De simplesmente degustar isso, falar: Senhor, como isso é precioso, como é maravilhoso fazer parte disso. Viver e desfrutar. Talvez, e é bem certo, que muitos de nós temos anos de igreja e desfrutamos muito pouco da presença de Deus. E que nesse exato momento, Davi está dizendo provai e vede como o Senhor é bom. Sinta isso dentro de você, experimente isso, você vai se sentir pleno, você vai se sentir completo, você vai sentir, parece que saiu um peso das suas costas, é uma coisa sobrenatural. Quem entende isso, dá uma glória a Deus. Isso é maravilhoso. E em nome de Jesus, irmãos, essa manhã eu profetizo sobre a tua vida, que você vai desfrutar da presença. É isso que eu preciso, Senhor. Eu quero orar de manhã, eu quero desfrutar disso, sabe? Sentir uma paz que excede todo entendimento. Eu quero, Senhor, acordar junto contigo. Ontem estava ouvindo um sermão maravilhoso da Atitude, da Batista Atitude, que um pastor falou o seguinte: às vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente se alimenta é de notícia. A gente só se alimenta de coisa ruim, de WhatsApp, disso, daquilo, dos stories, disso. A gente não se alimenta da palavra do Senhor, porque é aquilo que vai me dar força para o restante do meu dia. É se alimentar, desfrutar da presença. Então, eu quero que você caminhe comigo no texto ainda. Deixa aberto, por favor, Carlão. Salmo de número 34, verso 1. Vamos ver o que Davi vai apresentar para nós. Veja, Davi está dizendo: provai e vede que o Senhor é bom, abençoado é o homem que confia nele. Primeiro, você prova, repita comigo: provar. Segunda coisa, você vê. Quem prova, vê. Repita comigo: ver. Terceira coisa, você entra numa conclusão: o Senhor é bom. E quarto, você compreende que você é abençoado, porque você desfruta da presença e passa a confiar nele, descansa nele. Por isso que ele vai dizer: abençoado é o homem que confia no Senhor. Prove, experimente, se deleite, e você vai ver como é prazeroso. Mas a verdade é que muitos querem ver antes de provar, porque são tomados de desconfiança, de incertezas. Deixa eu dar um exemplo aqui maravilhoso que eu já tinha anunciado ontem. Marilane, quantos anos de casamento? 43. Meu Deus, mais ainda, 46. Se Deus quiser eu chego lá, em nome de Jesus. Se minha irmã e minha esposa não me enforcar, vamos lá. 46. Vamos supor que o seu amado marido, numa manhã especial, ele vai vendar os seus olhos. Romântico, hein? E que benção. Vai te levar à mesa, e ali ele vai dizer: Marilane, prova isso aqui que eu fiz para você. E a Marilane, com os olhos vendados, Cida, com um cheiro que ela não reconhece daquela comida, você vai comer? Ela vai comer, porque ela desfruta o casamento.
Quem vive o casamento vai dizer, eu não sei o que esse homem fez para mim. Sei lá, vai que ele queira me envenenar, vai que ele queira, não sei, que negócio é esse? E se tiver barato, se ele quiser brincar com a minha cara, o que é isso? Eu não sei, olha, homem, eu não confio. A ti, desvenda esses meus olhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Desfrutar, é confiar, é se permitir. E a verdade, amados, é que no fundo, quando a gente olha, muitos casais, como dito, vivem ao invés de desfrutar. E aí eu acho que já fica a dica pra gente, né? Que, como eu vi o sermão, hashtag fica a dica. Se você não confia, você não desfruta do casamento. Mas quem desfruta do casamento tem uma confiança plena. Pastor, mas meu marido não acordou bem hoje. Meu marido nem sabe que o marido a ama. Ele vai botar barata para ela comer? Vai botar coisa ruim, cactos de vidros para... Não! Quando eu confio no meu Senhor, eu confio de olhos fechados, porque eu desfruto dessa intimidade com Ele. O que faz com que a Marilane come da comida é que ela tem anos de casamento, anos de intimidade, anos de dificuldades difíceis, e ali ela pode comer tranquila, saborear, porque ela sabe quem fez a comida para ela. O que eu quero dizer com isso? Davi está dizendo, prove, desfrute da presença de Deus, e só assim você vai enxergar, você vai ver, você vai poder dar graças. A perspectiva é que nós, às vezes, somos como Tomé. A verdade é essa, nós somos como Tomé. Muitos de nós. A Bíblia conta para nós que Tomé estava com os discípulos, e os discípulos já tinham visto Jesus, mas ele não. E naquela reunião os discípulos falam, olha, Jesus ressuscitou, Tomé, é uma coisa surreal. E Tomé começa a criar uma desconfiança, diz, não, papo furado. Não, Jesus ressuscitou, e todos ali tentando convencê-lo, e ele de uma forma única vai dizer em João capítulo 20, verso 25, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. Tomé se apegou à desconfiança, se apegou à dúvida, totalmente. 8 dias se passaram, depois daquele fato, eles se reuniram de novo. E lá estão eles naquela casa, naquela célula deles, e do nada, quem me aparece naquele encontro? Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Jesus chega e fala o seguinte, a paz esteja com vocês. Tomé ouviu a voz, mas ainda não confiou, ainda estava com a sua descrença. Marilane está ouvindo a voz do marido, pode comer, mas ela ainda está em dúvida, porque quem vive gera dúvida em tudo, gera desconfiança em tudo, mas quem desfruta se deleita. Tomé só ouviu, mas não se deleitou. Então a Bíblia vai dizer que Jesus chega até ele, e vai dizer para nós no verso 27, ponha a sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia somente, creia. Quando eu digo que às vezes nós somos Tomés, é porque no fundo, a gente começa a cair em si só depois que a gente vê, porque muitos têm que ver para crer, e esse é Tomé, ele vê para crer. Olha, desvendeu, não, agora eu posso comer, tá valendo. Então a Marilane vai dizer para o marido, não, dá para comer, fez uma coisa que eu gosto, ótimo. Mas Jesus vai olhar para Tomé, vai dizer para aqueles discípulos e também para conosco as seguintes palavras, você crê porque me viu, felizes são aqueles que creem sem ver. Veja como Davi é alguém totalmente fora do seu tempo. Davi está dizendo lá no Salmo 34, verso de número 1, provai e vê. Não vê e depois prova, provai e você verá. E Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele que... Bem-aventurado, felizes são aqueles que creem sem precisar ver. E o que Davi está dizendo, prove para você ver, prove para você ver, prove para você ver, desfrute da presença do Senhor, experimente que você verá coisas maravilhosas. E é interessante porque Davi está dizendo algo que Jesus está anunciando lá na frente, bem-aventurado aquele que crê, aquele que prova, desfruta, para depois ver, porque quem crer
consegue enxergar. Quem crê vê milagre. Quem crê experimenta a presença do Senhor. Quem crê tem sonhos maravilhosos. Quem crê entende o que está acontecendo. Quem crê tem entendimento de tudo. Porque primeiro eu desfruto, eu creio. Por isso que eu vou dizer, Senhor, eu creio. Eu não preciso ver Jesus derrotando um Golias para eu crer. Eu não preciso ver isso. Eu preciso crer, porque quando eu desfruto na presença do Senhor, eu não preciso ver Jesus acalmando a tempestade para dizer, Senhor, eu ainda continuo acreditando em Ti. Com tempestade, com Golias, com leão, não interessa. Quem desfruta da presença, crê que Ele é o seu pastor e nada te faltará. Crê que Ele está ali e não importa mais nada a não ser o desfrutar da presença do Senhor. Senhor, eu desfruto da Tua presença, eu tenho um alimento diário, independente da tempestade, independente disso, dos perseguidores, eu estou na Tua presença, é isso que eu quero, eu tenho sede disso. Então a pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: você desfruta a presença do Senhor ou você vive? Desfruta ou vive? Porque quem vive precisa ver para quê? Mas quem desfruta, prova diariamente. E porque prova, vê algo diferente. Você desfruta ou você vive? Mas é bem provável que você me diga, pastor, olha, sinceramente, eu entendi o que você quer dizer, eu compreendo, mas se você olhar para a minha vida, eu tenho que ver primeiro. São tantas coisas, trabalhos, situações no casamento, filhos, questões emocionais, coisas do meu passado, são tantas coisas, Carlão, que sinceramente eu sou daquele e eu assumo sem medo que eu preciso ver para crer. A verdade é essa. Então eu quero, em nome de Jesus, compartilhar algo com vocês, para que a gente possa ter uma atitude especial a partir de hoje, nesse momento. A Bíblia conta para nós em 2 Reis, capítulo 6, que o rei da Síria, ele queria atacar Israel, Estela. Então ele sentou com seus oficiais e falou o seguinte: olha, nós vamos atacar Israel aqui, vamos separar o nosso exército nesse ponto. Quilômetros de distância. Quilômetros de distância. Enquanto o rei decidia o ponto e organizava o exército, quilômetros de distância, um homem chamado Eliseu ia até o rei de Israel e dizia: olha, Deus me revelou que o exército da Síria vai ficar nesse ponto. Vá lá e prepare o exército. Então, enquanto o exército da Síria vinha, o exército de Israel já estava no lugar. E aí eles falaram: agora acabou com nossos planos. E agora? Aí eles voltam de volta para casa. Aí a Bíblia conta para mim que isso não aconteceu uma vez, nem duas vezes, nem três vezes. A Bíblia diz que aconteceu várias vezes, em que os soldados da Síria recebiam uma ordem, iam para o local, e quando chegava, o exército do povo de Deus já estava lá. E aí, o que vocês acham que o rei da Síria ficou? Ele ficou doido. Tem algum traidor aqui, não tem sentido. A Bíblia vai contar para nós que lá no verso de número 11, furioso e com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Quem de vocês aqui é o traidor? E um dos oficiais levanta sua mão e vai dizer o seguinte: rei, Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Quando Jesus diz lá em Lucas 12:2, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido, é o que acontece com Eliseu. Eliseu desfrutava da presença de Deus de uma tal maneira que quando o rei queria o mal, Deus revelava a ele ia até o rei de Israel e falou: pode guardar ali, porque eles estão vindo e Deus já me disse a localização. Intimidade. Ouça bem. Quando o rei de Sírio descobre que Eliseu fez isso, ele diz: então mande todo o exército para onde esse cara mora. Matar esse homem. Vamos destruir esse homem, porque ele está contando todos os nossos segredos de guerra. Está acabando com a nossa estratégia. E lá vai o exército inteiro perto aonde está Eliseu. E aí acontece uma coisa fascinante. No verso 15, vai contar para nós que o servo de Eliseu
Bruno, acordou cedo, super cedo. No dia seguinte, Eliseu levantou-se, tá ali, né? Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E disse: ai, meu senhor, o que faremos? Exclamou o servo. Ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? O servo de Eliseu levanta naquela manhã, Michele, e vai andar na rua. Quando ele se depara com aqueles carros de guerra, os soldados dos sírios, ele entra em desespero, ele volta correndo para casa, chama o Eliseu. Eliseu, meu Deus, agora lascou, o negócio está ruim, o exército está ali fora, o que a gente vai fazer? E a Bíblia vai dizer para nós uma coisa, irmãos, que eu acho sensacional. Verso 16, olha o que Eliseu vai dizer para aquele servo: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Você não entendeu, vou ler de novo. Não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Eles eram dois contra um exército. 2. Quantos? 2. Contra um exército inteiro. Enquanto o servo já está desesperado, Eliseu está falando assim: calma, cara, calma. Você não entendeu ainda. Você não viu quem está com a gente. Você não entendeu quem está ao nosso redor. Você não desfruta da presença. Porque quem desfruta confia no Senhor. Quem desfruta sabe que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que Ele que peleja a nossa guerra. Fica tranquilo, calma. E ele é um homem servo de Eliseu, um homem que vivia com ele, que entendia o Deus que Eliseu ali profetizava. Ele entendia isso. Ele sabia do que Eliseu pregava. Ele estava junto com ele, comia com ele, andava com ele, estava próximo dele em todo momento. Mesmo assim, ele não teve o que Eliseu teve, porque existe uma diferença em quem vive e quem desfruta. Você vive e você desfruta. Mas sabe qual é o mais interessante desse texto, Jane? Que me deixa assim pegando fogo. Que quando eu li, quando eu entendi isso, eu dei um glória a Deus na minha casa. Eu estava nem aí, eu estava louco. Foi o que ele faz depois. Em nome de Jesus, gente, em nome de Jesus, que a gente faça o mesmo. Eliseu, depois que fala isso para o seu servo, ele vai dizer uma coisa, meu Deus, isso aqui é muito forte. Ele vai dizer o seguinte, lá no verso 17. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Ele desfruta, mas ele vê que o amigo não desfruta. O que ele faz? Eu vou orar por ele, para ele abrir os olhos e entender quem é que está junto com a gente. Eu vejo o anjo, ele não vê, ele só vê Golias. Eu vejo o anjo. Eu estou vendo o exército do Senhor do meu lado. O que ele vê? Ele só vê os inimigos. Eu vejo a provisão de Deus. O que ele vê? Ele vê a falta das coisas. Eu vejo um Deus que prospera. O que ele vê? Ele está vendo o deserto. Essa é uma perspectiva totalmente importante para mim, para você, para quem desfruta da presença do Senhor. Enquanto o servo vive, Eliseu desfruta totalmente. Desfruta da presença e sabe, olha, não se preocupa, calma, você ainda não entendeu. Não tem medo, nós somos muito maiores do que eles. E aí ele ouve, mas como isso? Tão descrente que Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele. E a Bíblia vai dizer para nós, olha que forte: o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Você entendeu isso, amados? Olha que coisa sobrenatural. Ele não enxergou, então Eliseu falou: eu preciso orar por ele, porque quem desfruta descansa debaixo da sombra do Altíssimo. Sabe que Deus está contigo. Isso é uma das coisas mais prazerosas que tem. Mas pode levantar 30 chocaveiras, pode vir quem quiser. Eu desfruto debaixo da presença do Senhor. Eu tenho a mão, que é a mão do Senhor, e ninguém pode tirar isso da gente. A Bíblia vai dizer para mim e para você algo sobrenatural, porque quem desfruta, o anjo do Senhor aparece ao seu lado. Eu mencionei isso segunda-feira, faço questão de repetir. A Bíblia conta para nós que quando Josué vai
vai entrar em guerra, ele está em prontidão com o seu exército, e um homem que desfruta a presença do Senhor, ele está ali perto de Jericó, com todo o seu exército numeroso, mas do nada ele olha e aparece um homem do lado dele, e perplexo ele olha: quem é você? Você é deles ou você é do nosso? Eu não conheço você. E aquele homem, que na verdade é um anjo do Senhor, vai dizer em Josué 5,13: eu sou comandante do exército do Senhor. Deus colocou um anjo do lado dele, na frente da guerra, para dizer: Josué, eu estou contigo, eu enviei o meu comandante para entrar com você nessa guerra, nessa peleja, porque quem desfruta, descansa, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. É isso, desfrutar é isso, é confiar no Senhor que, independente de qualquer coisa, independente de quem persegue, que é isso, eu descanso. Está caindo o céu, está caindo o mundo, eu estou descansando no Senhor. Uma das coisas que eu acho fascinante é que quando Jesus ele levanta, ele está dormindo no barco, os discípulos vendo a tempestade, a primeira coisa que Jesus faz não é falar com a tempestade, é falar com os discípulos. É falar com os discípulos: cadê a fé de vocês? Por que vocês me acordaram? Por que vocês não têm fé? E depois ele vai falar com a tempestade, porque a nossa preocupação é o inimigo e não aquilo que a gente desfruta diariamente. Se a gente não lê, se a gente não busca, se a gente não jejua, como que a gente vai se portar, irmãos? É chegar num ambiente e ter a presença do Senhor comigo e não me importar onde eu estou. Tem gente que fala: pastor, tem gente que está carregada, está mesmo. Tem gente que está com peso espiritual, muita gente. Mas eu estou descansando, desfrutando da presença do Senhor. Quando alguém fala: não recebo, meu coração é blindado porque eu descanso no Senhor. Existe algo, existe um limite, e aqui o Senhor derrama sobre mim, sobre você, em nome de Jesus, homens e mulheres que quando vão ver os seus servos, os seus amigos que não enxergam, que são tomados de medo, são como Tomé da vida, você que desfruta vai dizer: Senhor, eu clamo pela vida do Davi, eu clamo pela vida do fulano, do Beltrano, faça com que eles vejam, contemplem que tem anjos ao nosso redor. É isso, é enxergar aquilo que o medo nos impede de ver. Você crê num Deus que protege, irmãos? Quando a palavra de Deus diz que o Senhor é conosco, que, como diz Salmo 91, isso é uma prévia do que vai vir domingo, mas quando Deus diz que Ele está ali, que Ele está ao nosso redor, a gente não enxerga, mas tem uma multidão de anjos andando com a gente. É andar na rua, entender que nenhum mal de dia, de noite ao meio-dia, de madrugada vai vir sobre nós, porque nossos umbrais têm o nome do Senhor ali. Na porta da nossa casa há uma unção diferente, a nossa casa serve ao Senhor. No meu coração eu estou protegido. Quando eu durmo, não há pesadelo, a não ser que tenha revelação, porque é o Senhor que está comigo. Eu não tenho essa dificuldade, porque eu desfruto da presença. É desfrutar, não é viver, não é ler por ler, vir por vir, não é desfrutar, porque quem desfruta é diferente. Ele é outra coisa, mas eu creio e eu oro muito por isso, que Deus levante homens e mulheres como Eliseu, que desfrutam de uma tal maneira, que quando sabe que o inimigo está perto, ele descansa, porque ele sabe quem está com ele. Eu sei quem está comigo, eu sei quem me chama pelo meu nome. Falamos agora domingo de manhã na nossa classe que Satanás sabe o nosso nome, mas chama a gente pelo pecado. Jesus sabe o nosso pecado, mas chama a gente pelo nosso nome. Eu descanso, eu sou filho, eu sou amado, eu deixo Deus me abraçar, eu deixo Deus falar comigo, eu deixo Deus me quebrantar, é isso. Eu passo para ouvir Arão, não fico ouvindo Janes e Jambes no meu ouvido, como a gente ministrou quinta-feira, e vai te lascar. Eu quero o Senhor, eu quero a presença do Senhor, desfrutar da presença do Senhor. É isso que muda a atmosfera de quem está ao meu redor. E aí é interessante porque tem um ponto agora nesse texto, porque o Salmo 34, ele tem um fundo, o cenário de fundo, melhor dizendo, é de 2 Samuel capítulo 21, quando Davi está fugindo de Saul. E a Bíblia conta que Davi ele tem que fingir de louco, lembra disso? Davi tem que se fingir de louco. Não faça isso não, Davi tem que se fingir de louco, para poder passar de uma certa barreira do exército. E ali, olha o cenário desse Salmo 34 com o cenário ele vai dizer... Olha, eu tenho experimentado Deus desde a infância, eu tenho experimentado Deus desde o começo, e eu posso dizer para vocês,
provem disso. Provem da presença do Senhor e você vai ver como que Ele te livra de todas as situações. Provem diariamente que você vai ver a mão de Deus em coisas surreais na tua vida. Provem da presença de Deus que você vai sentir um alívio, uma gratidão por mais um milagre na sua vida. Davi sentiu gosto, ele desfrutava, ele teve fé e Deus é bom. Ele vai dizer: quem prova vê, Deus é bom. Pode estar em escuridão, Deus é bom. Posso estar no hospital, mas Deus é bom. Eu posso estar passando a maior dificuldade financeira, mas Deus é bom, porque não depende do lugar onde estou, da geografia, depende de quem Deus é para mim. É quem Deus é para mim, como eu me desfruto, eu me deleito nisso, Senhor. Eu quero me deleitar na Tua presença, eu quero desfrutar a Tua presença. E falamos isso domingo passado, em que Abinadab tinha arca na casa dele, mas era um móvel, era um objeto. Ele não se deleitava naquilo, ele não desfrutava a arca na sua casa, diferente de Obed-edom. Mas tem uma coisa interessante. Provai e vede que o Senhor é bom, abençoado é o homem que confia nele. Quando quando Davi diz isso, ele não diz de algo que aconteceu hoje, mas de uma experiência, José, que ele tem desde a infância. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Repita comigo: construir para desfrutar. Agora fala para o seu lado: construa para desfrutar. Pastor, o que é isso? Nós precisamos olhar um pouco para Noé agora. E aí eu vou voltar a um texto bem anterior. Precisamos voltar para Noé. Noé, ele é um exemplo para nós do que é desfrutar. Veja, quando Davi diz: provai e vede, ele está falando de uma experiência que ele tem provado desde a infância. Então, para ele, Deus é bom quando ele está no campo com as ovelhas, enquanto os outros estão celebrando sem ele. Deus é bom ali. Porque quando ele vai para aquela celebração, Deus é bom ali porque ele está ajoelhado e está sendo ungido como rei. Deus é bom em qualquer lugar. E Davi vai contando suas experiências, ele vai dizendo: eu estou provando diariamente, gente, o milagre de Deus, a mão de Deus me fez escapar de Saul, Deus é bom, Deus é bom. Às vezes a gente quer dizer o seguinte: pastor, então o senhor está me dizendo que se hoje eu ler a Bíblia eu vou desfrutar? Construa para desfrutar. Noé precisou construir uma arca para poder se abrigar. Construir. Disciplina de oração, disciplina devocional, disciplina de jejum. Você tem que construir um ambiente, não é verdade, que você possa desfrutar. Então amanhã eu vou abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo, em nome de Jesus, que assim aconteça, que a graça de Deus é maravilhosa. Mas tem horas que você tem que construir. Eu tenho, sei lá quantos anos de vida com Deus, mas quando eu comecei, eu queria ter experiência espiritual de quem estava 10 anos à frente. E eu dizia: Senhor, eu quero isso, se você não me der, como é que eu fico? Eu me lembro de cultos que eu via as pessoas chorando e eu não chorava, e eu falei assim: meu Deus, eu vou tocar neles para ver se eu sinto alguma coisa. Eu me lembro que uma vez eu estava lá chorando, gritando desesperado: Senhor, por que está tocando no fulano? Eu conheço sem vergonha, meu Deus do céu. O Senhor fala, ele chora, e eu aqui, pô, eu peco menos, fala comigo. E reclamando, e aí eu senti um vento, irmãos. Eu falei: Deus falou comigo. Quando abri os olhos era o ventilador. Porque eu estava desesperado, querendo ter coisas que alguém já tinha depois de muito tempo de construir. Às vezes a gente não tem disciplina com Deus, a gente ora a hora que quer, a gente lê a hora que quer, vai à igreja a hora que quer, acha que a igreja é a hora que quer, a gente acha que ouvir um sermão a hora que quer, a gente acha que devocionar a hora que quer, a gente acha... Trata assim o teu marido e tua esposa, para você ver só se não vai levar uma vassourada. Não, vou falar quando eu quero, vou dar oi quando eu quero. Não é assim que funciona. Tem que ter uma disciplina. Noé representa para mim alguém que construiu durante um bom processo algo que ele pôde depois unicamente desfrutar. Precisamos construir um horário, uma rotina, uma disciplina, e uma vez que nós construímos isso no nosso dia a dia, nós vamos nos entregar a ela e a gente começa a desfrutar coisas sobrenaturais.
Quando Noé constrói a arca, ao terminar a arca, melhor dizendo, a Bíblia diz que ele entra, depois entra a sua família, depois entra os animais, depois a arca se fecha. Depois veio o dilúvio, sim ou não? Não. Esperaram-se 7 dias. Corrija aqui antes que eu é isso. 7 dias dentro da arca. E ainda não tinha caído o dilúvio. 7 dias. E ainda não tinha caído o dilúvio. Gênesis 7:10 vai dizer: E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Foram necessários 7 dias na arca para depois poder ver o dilúvio. Existem pessoas que oram hoje e já acham que Deus vai falar agora. Primeiro você constrói, tem disciplina, aí depois você vai entender o que é desfrutar da presença do Senhor. Noé construiu, colocou todo mundo na arca. 7 dias depois, ele viu algo sobrenatural. Se você construir um horário com Deus, se colocar na sua agenda o seu horário com Deus, seu momento com Deus, você pode ter certeza, em nome de Jesus, eu lanço isso para a tua vida, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Porque quando você coloca a intimidade com Deus como prioridade, você vai ver muito mais do que Moisés viu, muito mais do que Noé viu, muito mais do que Davi viu, porque Deus vai mostrar para vocês coisas sobrenaturais. Hebreus vai falar para nós que aquilo que nós vemos, nem eles viram lá atrás. Olha que loucura, o que Deus tem para revelar a nós, nem eles viram lá atrás. É algo surreal. Veja, disciplina, construir, caminhar, avançar, vai fazer com que a gente veja as coisas sobrenaturais. Diga para a pessoa ao seu lado assim: construa para desfrutar. Construa para desfrutar. Construa uma vida com Deus, intimidade com Deus, oração, busca, entrega, para você começar a desfrutar. Hoje eu posso dizer com muita felicidade. Não vou dizer que o caminho foi fácil não, foi uma desgraça. Foi penoso, foi difícil. Difícil, sonhar e não entender o que era o sonho, achar que era Gente, foi muito difícil. Difícil alguém olhar para mim do altar e revelar palavras proféticas e eu não senti nada. Eu falei: Senhor, não tinha que piscar em mim, sei lá, uma chama acender, não tinha que sentir alguma coisa, mas eu não tinha nem disciplina. Eu orava quando queria, lia quando queria e achava que estava tudo ótimo. Já Deus é assim, né? Deus não é amor, lembra que a gente falou, Wagner? Deus é amor, está tudo ótimo, não tem problema não, Deus entende. Deus, ó Pai, tu sabe tudo, então não deu hoje. Tem uma disciplina. Quando você cria uma disciplina, você constrói uma intimidade com Deus, você desfruta. A Bíblia vai dizer que a fé vem do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Construa intimidade, busque, tenha disciplina, para depois você começar a desfrutar. Primeiro você constrói, para depois você desfrutar. Preste atenção. Noé estava aqui, na arca, certo? Ele estava na arca. A Bíblia vai contar para nós que depois que Noé passa todo o processo da construção, ele entra na arca, entra com a esposa, entra os animais. 7 dias depois, ali se ajeitando, se compreendendo, veio o dilúvio. Depois que veio o dilúvio, Noé mostrou uma intimidade tão forte, ele desfrutou tanto de Deus. No momento do desespero, em que o mundo estava acabando, Noé estava desfrutando o cuidado de Deus. Ele estava desfrutando o cuidado. O mundo está pegando fogo, mas Noé estava ali desfrutando o cuidado de Deus, porque ele foi fiel na construção. Quando você é fiel na sua disciplina, no momento do desespero, você vai ser como Eliseu, que vai dizer: não se preocupa não, quem está com a gente é muito maior que está com eles. No momento do desespero, você vai estar como Noé, enquanto tudo está pegando fogo, você está dentro da arca, bem alimentado, você e sua família. Você crê nisso, amém? Aí a Bíblia vai dizer para nós que depois daquele processo, Noé sai desse degrau do construir e vai para o degrau do desfrutar. Isso aqui é fascinante. Veja, quando Noé sai da arca, depois de tudo aquilo, Noé passa a desfrutar o cuidado de Deus, ele passa a desfrutar
as bênçãos de Deus, ele passa a desfrutar o melhor da terra. Por quê? Porque como ele construiu a arca, foi fiel, caminhou, desfrutou no momento de guerra, quando ele sai da arca, ele sobe um degrau que agora é o quê? Daqueles que desfrutam as bênçãos do Senhor. Tanto que a Bíblia vai dizer para mim e para você, lá no capítulo de número 9, que quando Noé sai da arca, ele faz um altar para o Senhor, porque é aquilo, né? Você constrói uma vida com Deus, você desfruta da presença, vê que tudo está acabando, mas você está ali com o Senhor. Quando você se sente livre, você quer dar ações de graças ao Senhor. É ou não é assim? Você dá um valor muito alto, você dá 10% disso, você dá o teu tempo. Pastor, estou dando isso aqui, é valioso porque eu comprei um apartamento, eu quero dar esse valor para a igreja, eu vendi algo. A gente é assim. O que Noé faz? Ele vai lá e faz um altar do Senhor, e a Bíblia vai dizer que depois que ele faz esse altar, vem a aliança que Deus faz para com a humanidade. Mas tem uma coisa fascinante. Gênesis 9:20. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma vinha. Veja, ele desfrutou, ele construiu, desfrutou do cuidado de Deus no dilúvio, saiu de lá, Alex, fez uma aliança com o Senhor, e ele começou a plantar, e a Bíblia vai dizer que Deus fez com que aquele solo multiplicasse de uma tal maneira que ele prosperasse tanto, que na vinha dele, ele mesmo se embriagou sozinho, porque ele tinha em demasia. Em nome de... Ninguém vai ficar bêbado não, misericórdia. Mas em nome de Jesus, o que o texto está dizendo para mim e para você é que quando eu construo algo, eu começo a descansar, eu começo a desfrutar. E quando Deus percebe que você entrou nesse degrau de desfrutar, Deus vai te levantar para mais um degrau e vai dizer: agora todas as bênçãos dessa serra são tuas. Está tudo na tua mão. Se você plantar, você vai colher. Você entende o que eu estou falando? Aonde você colocar a planta dos seus pés, quando eu construo, quando eu descanso, eu desfruto, e Deus fala: agora sou eu que vou te dar o seu prêmio. Você pode plantar o que você quiser, agora chegará o momento de você desfrutar das bênçãos do Senhor. Tem gente que quer as bênçãos, mas não quer construir. Tem gente que quer o melhor de Deus, mas não sabe o que é descansar. E por mais que as coisas ao nosso redor pareçam que está tudo certo, irmãos, construa uma intimidade com o Senhor. Porque Deus é bom quando não tem nada e quando tem tudo. Deus continua sendo bom. E é o que Davi está dizendo: gente, provai e vede como o Senhor é bom. Fala mais uma vez para a pessoa ao seu lado assim: construa para desfrutar. Nós precisamos disso, irmãos. Um Deus que chora quando estou chorando, que se alegra quando estou me alegrando. Deus é um Deus que sente. Não adianta a gente querer estudar Deus. Não adianta isso. Deus quer que a gente desfrute da presença. Deus quer que a gente desfrute da presença. Talvez eu acho que se eu olho para trás, eu tenho certeza que o que me fez ter tanta dificuldade de desfrutar é porque eu só queria estudar. Deus não quer ser estudado, irmão. Ele quer ser desfrutado. Ele quer que você desfrute dele, sinta a presença dele. É isso que ele quer. Quem estuda Deus sem sentimento endurece o coração, torna-se radical. Quem quer estudar Deus e não sente o amor de Deus, não quer desfrutar, se torna radical, dono do conhecimento e da verdade. Acha que sempre está certo, que não aceita ouvir uma palavra do Senhor, que não aceita uma exortação na Bíblia, uma canção, quer criticar tudo. É isso, não aceita nada, porque eu sou um estudioso, mas eu não desfruto do Senhor. Uma vez eu estava com um irmão colocou uma dúvida na minha cabeça, e tem coisas que a gente não gosta muito de mexer, teólogos, né? Tem coisas que a gente não gosta muito de se aprofundar, porque a gente acha que aquilo ali é um assunto que abre muitas coisas, muitos leques. E o irmão lançou uma palavra um dia para mim, eu falei: caramba, realmente eu fiquei meio assim, eu olhei para ele, eu falei: irmão, a Bíblia diz isso, mas o Novo Testamento diz isso e tal, mas pastor, o que você acha? E aí um dia,
Eu estava lendo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor trouxe uma resposta tão suave, que tudo aquilo que eu tinha como pressão, Deus pegou isso e jogou fora e me fez desfrutar de um Deus que vai além de qualquer entendimento, de um Deus que faz com que a gente sinta que, pastor, e isso, e aquilo. Antes de perguntar, desfruta da presença primeiro. Que pai que gosta de um filho que já chega pedindo dinheiro? Que pai que gosta de um filho que só pede e não desfruta da presença? Que pai que gosta de quando encontra o seu filho após a escola, ele simplesmente só fique pedindo coisa e não conversa, não troca? Ninguém gosta disso. A gente gosta de desfrutar a presença da pessoa. E sabe, é como se o Carlão chegasse na minha casa como o Carlão chegasse na casa de Deus e o Carlão está vindo com tanto problema, tanto peso, tanta preocupação, tantos sonhos que ele ainda quer realizar, tantas coisas, e aí ele senta à mesa do Senhor e Deus está olhando para o Carlão e o Carlão está desesperado com um peso grande. Deus olha para o Carlão, abre um sorriso e fala: Carlão, desfruta do café, cara, desfruta desse mantimento que eu estou colocando na sua mesa, porque quando você desfrutar, todas essas suas preocupações vão cair por terra, porque no deleite da comunhão, Deus vai te revelando o que você precisa. É isso, é desfrutar daquilo que Deus coloca para mim quanto para você. Eliseu desfrutava da presença e via coisas que o seu servo não via. Noé construiu a arca e desfrutou dela no meio de um dilúvio, no meio de uma tempestade. Davi desfrutava da presença de Deus e provou da água da vida e convidou todos também para beberem. E por fim, quando eu e você começarmos a desfrutar, as coisas aos nossos redor hão de mudar absurdamente. Quando eu e você começarmos a desfrutar, você vai entender o que a Bíblia diz, quando Jesus vai falar o seguinte: olha, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem desfruta dessa luz vai começar a compreender, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, mas eu vou transferir essa luz em vocês. Vós sois a luz do mundo. Tem gente que não é luz porque não desfruta. E acha que porque vive, está tudo ótimo, eu estou brilhando. Está brilhando não sei o quê, mas eu estou brilhando. Não. Quem desfruta da presença, não importa onde eu estiver, pode estar no ambiente de maior treva possível. Eu estou chegando, porque tenho anjos comigo, tenho um Espírito Santo do Senhor comigo. Eu sei que eu desfruto da presença do Senhor, e por mais que pese sobre mim, eu sei quem está comigo. Você consegue olhar para você e dizer dentro do seu coração: eu sei que quem está comigo é muito maior, os que estão comigo são muito mais numerosos do que qualquer tripulação. É chegar com confiança e crer: o Senhor é meu pastor, eu creio que o Senhor peleja a minha guerra, e isso me traz uma tranquilidade. Por quê? Porque acordei de manhã com Ele e vou dormir com Ele, e no processo do meu dia, eu sei que o inimigo está vindo, mas eu sei quem está comigo. É dizer ali: servo, você pode estar com medo aí, meu irmão, mas você não está entendendo. Eu sei quem está comigo. Aquele exercício que eu já fiz com vocês, que eu acho maravilhoso e gosto dele toda hora, é de colocar a mão na frente da sua boca, e quando você fala, você sente esse sopro batendo na sua palma da sua mão, e você vai se lembrar: eu tenho um sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo de Deus, e quando eu abro minha boca, o Senhor se revela sobre minha vida. Então quando vem algo contrário, eu começo a abrir minha boca, começo a declarar, e tudo que é contrário cai por terra. Por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está comigo. Quando Deus olha para Caleb e fala: Caleb é o único que tem um sopro diferente, um espírito diferente, que quando ele fala, sai fé sobre esse homem, sai aquilo que ele sente, está dentro dele. Eu tenho uma palavra, a palavra do Senhor é sobre minha vida, e ninguém vai tirar isso de mim. A palavra diz que eu posso, a palavra diz que dá, a palavra manda eu me quebrantar, eu me quebranto mesmo, eu pego, eu me sacrifico, oro ao Senhor, o que eu estou fazendo de errado, e ali o Espírito Santo vai manifestando, e aí eu vou poder dizer para você: olha, prova a presença, prova isso, depois você vai ver as coisas. Prova primeiro. Pastor, eu quero um milagre, eu quero que o Senhor faça isso. Você quer ver sem provar.
Não faça isso. Prova que você vai entender que as perguntas mudam. Porque quem vê para crer, pergunta por que disso, por que daquilo? E quem prova, quando vem a situação, sabe o que eles dizem? Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu tenho para aprender com isso? O que o Senhor quer que eu enxergue com isso? Eu quero terminar dizendo para vocês que quando Jesus vai dizer que Ele é a luz do mundo, Ele transfere isso para nós. E quando Ele nos manda brilhar, é para um único propósito, para que glorifiquemos ao Pai, a glória de Deus, para que glorifiquemos aquele que está no céu, para que a gente dê glórias àquele aonde nós estivermos. E nessa manhã, em nome de Jesus, nós precisamos parar de viver e começar a desfrutar. Desfrutar do Senhor. Desfrutar do Senhor. É sentir a presença, sabe, amados? Quando vocês não querem orar e começar a orar, começar a chorar na presença de Deus, meu Deus, isso é bom demais. Ou quando você canta e você vai indo, você vai cantando, vai chorando, vai indo, vai se lembrando disso, seu coração vai sendo quebrantado, é bom demais. É isso que Deus faz conosco. Ele quer que a gente unicamente desfrute da presença, tira o medo, tira as preocupações, tira o inimigo, tira tudo de lado. Unicamente o que Ele pede é: desfruta comigo, come comigo à mesa. Deixa o problema para fora, come aqui comigo, que quando você comer, os problemas já vão embora. Sabe, é como você chegar na casa do Senhor com malas, deixar ali, você come, quando você vai embora, a mala já sumiu. Por quê? Porque aquilo te alimentou tanto, que aquele peso já não é mais um peso na sua vida. Desfrutar da presença do Senhor. Quantos precisam desfrutar? Dá uma glória a Deus. Você vive ou você desfruta? Você vive ou você desfruta? Vocês querem desfrutar, irmãos? Vamos no altar, vamos para o altar do Senhor, vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor para que a gente possa desfrutar dessa presença. Senhor, eu reconheço que a correria do meu dia eu não tenho desfrutado, eu não desfruto casamento, eu não desfruto filho, eu não desfruto trabalho, eu não tenho desfrutado nada disso. No fundo, o que eu faço é só viver. Eu leio, mas não entra, eu oro, mas não entra. Não, Senhor, eu quero desfrutar, eu preciso desfrutar, eu preciso desfrutar, eu preciso desfrutar. Ó, provai e vinde como o Senhor é bom. Vinde e provai como o Senhor é bom, como é feliz aquele que confia no Senhor. Os que estão no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esses vão poder descansar, desfrutar do que é mais sagrado. Senhor, nessa manhã, Deus, nós estamos aqui para te dizer, Senhor, que a verdade é que se a gente começar a olhar a nossa vida, nós vamos ver que vivemos muito. Vimos para a igreja, assistimos culto, às vezes devocional, às vezes isso e aquilo. A gente come correndo, a gente faz as coisas correndo e a gente simplesmente não desfruta. A gente não desfruta. A gente precisa, Senhor, entrar na Tua presença de uma forma sobrenatural. Ela é um texto bíblico e sentir uma paz que excede a todo entendimento. Ela é um livro que nos inspira, que nos leva a avançar, que nos leva a crer. Senhor, nós somos homens e mulheres, carentes de Ti, Senhor, carentes da Tua presença, Senhor. Nós não queremos uma igreja que viva uma religião, nós queremos uma igreja que desfrute da Tua presença, Senhor. Que, tenha prazer de estar ali em Ti, Senhor, que saiba dizer não quando a voz do inimigo vem, que saiba declarar palavras de bênção quando são declaradas palavras de maldição, Senhor. Nos faça enxergar, Senhor. Às vezes nós estamos como esse servo de Elias, Senhor, de Eliseu, que simplesmente está ali, vê as coisas, caminha junto com Eliseu, vê o homem de Deus, vê como que Deus usa aquele homem, mas ele não quer desfrutar disso, ele só quer viver, ele quer estar ali do lado. Eu vou andar junto, eu vou seguir ali, mas eu não quero desfrutar. Mas, Senhor, como Eliseu nessa manhã, Senhor, eu declaro sobre os seus filhos, Pai, e como Eliseu, cada um aqui nós declaramos sobre os nossos irmãos, irmãs, filhos, mãe, esposo, que em nome de Jesus eles consigam contemplar os anjos ao seu redor, Senhor, que eles consigam contemplar o poder do Teu Espírito ao nosso redor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos desfrutar da Sua presença, que possamos construir, Senhor, uma caminhada de intimidade, de oração, de jejum, de devocional, que nessa construção, Senhor, a gente possa começar a desfrutar enquanto o mundo cai ao nosso redor, enquanto há perseguições, problemas, nós estamos ali construindo uma arca e haverá um momento de trevas, de dilúvio, mas nós vamos estar seguros, Senhor, a nossa casa vai estar
estar segura, Senhor, porque nós construímos uma intimidade e no momento de tristeza, no momento de luta, no momento de dilúvio, nós estamos ali, abraçados ali, seguros, Senhor. Há uma proteção ao nosso redor, o Teu Espírito nos protege de forma poderosa. E, Senhor, em nome de Jesus, que essa construção nós começamos a desfrutar, para que a gente veja, Senhor, os frutos de uma vida com Deus. Oh, que convite maravilhoso, Senhor, de Davi para conosco. Ó, vinde e provai. Vinde e provai. Senhor, nós estamos aqui, nós queremos isso. Queremos provar, Senhor, queremos provar. E se em nós há um coração como de Tomé, Senhor, que possamos ser Eliseu e clamar, Senhor, eu quero enxergar, eu preciso ver, para que eu possa, Senhor, em nome de Jesus, começar a crer mais, buscar mais e começar a ver o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor, coloque sobre cada um de nós o Teu Espírito, e que quando nós formos ler a Bíblia hoje ou amanhã, na nossa devocional, o nosso corpo grite por esse momento, o nosso coração anseie por esse momento, porque não tem nada mais prazeroso que desfrutar da Tua presença. Não tem nada mais prazeroso que desfrutar da Tua presença. Agora você que está aí no teu banco, você que está no altar, eu quero te convidar a fazer uma oração específica nesse momento. Como eu disse, irmãos, Eliseu, ele viu quem estava com ele. Eliseu viu quem estava com ele. Às vezes a gente olha tudo que está ao nosso redor e a gente não vê Deus. Às vezes a gente olha tudo que está ao nosso redor e a gente não vê Deus. Sabe por quê? Porque está aqui dentro. A gente está olhando muito para fora, para a janela, para os outros, e a gente não olha o que está aqui dentro. O que está aqui dentro de mim, me fortifica para lutar o que está contra mim. Então nesse momento eu quero convidar você a fechar seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dizer e declarar em nome de Jesus, Senhor, que nós declaramos que os seus anjos estão ao nosso redor, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, que cremos e sabemos, porque a Tua palavra testifica isso, que o inimigo está ao derredor desesperado, querendo nos tragar. Nós sabemos que o inimigo está como um leão rugindo, querendo nos destruir, mas nós cremos em quem está conosco. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos, Senhor, aquele que é fiel para com a Tua palavra, Senhor Jesus, Ele é fiel e justo, Senhor. Nós sabemos que quando o Senhor lança uma palavra, os céus se movimentam, o demônio, o inferno entra em tremor, porque o Senhor abriu a sua boca e declarou, e o Senhor coloca essa autoridade que diz que tem sobre os céus e a terra, o Senhor transfere para cada um de nós. Então, Senhor, na Tua autoridade, levanta a sua mão nesse momento, eu quero convidar você, começa a declarar que os anjos de Deus estão sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre sua saúde emocional. Senhor, nós declaramos que os seus anjos nos cercam, nós declaramos que todo o mal, tudo aquilo que, Senhor, vem como peso espiritual, que caia por terra, Senhor, porque somos homens e mulheres que desfrutamos do Teu ser, da Tua presença, Senhor, que possamos começar a partir de nós, Senhor, vai tirando de nosso coração tudo aquilo que impede a gente de avançar, impede a gente de desfrutar da Tua presença, Senhor. Talvez seja a preguiça, talvez, Senhor, seja as mágoas que nós temos, os questionamentos, Senhor, mas a verdade é que o Senhor não quer ser um Deus questionado, mas o Senhor quer ser um Deus que a gente viva, que a gente conviva, que a gente desfrute, tenha comunhão contigo. Então, Senhor, que possamos ter essa construção, essa disciplina espiritual de abrir a Bíblia, de ler, de orar, de cantar uma canção a Ti, de declarar palavras de bênção, para que os nossos dias sejam dias, Senhor, em nome de Jesus, dias frutíferos como foi de Noé, Senhor. Há momento de dilúvio, mas nós estamos dentro da arca. Há momento de palavras contrárias, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Há momentos que leões estão rugindo, mas o Senhor é um Deus que quando fala, todo espírito maligno se cala. Há momentos em que as emoções colocam dúvida, peso, mas quando nós clamamos o nome do Senhor, o Senhor tira tudo isso dentro de nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós declaramos: os seus
seus anjos estão ao nosso redor, os seus anjos nos protegem, porque é pelo teu nome que nós cremos, Senhor, é na tua palavra que nós cremos, Senhor. E quando o inimigo vier, nós iremos fazer como Jesus nos ensinou. É pela palavra que a gente vence Satanás no deserto, é pela palavra que nós declaramos o poder do nome de Jesus, e é nela que nós vamos andar, é ela que vai nos inspirar e ela que vai nos fazer avançar, em nome de Jesus. Assim nós oramos, e todos os santos dizem amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí, amém? Vou fazer um exercício com vocês para a gente dar bênção. Pega a sua mão aí, vamos lá. Pega um dedo seu. Faz esse barulho aí, vamos lá. Faz esse barulho. Vocês estão ouvindo? Parece que é tá chuviscando, né? Faz com os 2 dedos agora, vamos lá. 2 dedos, não, 2 dedos, Jô. Mas está aumentando a intensidade, né? Vamos fazer com 3 então, vamos lá. 3 dedos, vamos lá, força. Isso. Faz com 4 agora, 4 dedos. Aumenta a intensidade, Agora vamos com as 5 mãos, vamos lá, vamos com força. Parece que é um barulho de chuva, né? Ele vem devagarzinho, vai vindo. Mas lembra disso, que enquanto começa a chuviscar, eu estou dentro da arca. Enquanto tem um barulho pequeno vindo, eu estou dentro da arca. Enquanto vem a chuva, parece estar aumentando, eu estou dentro da arca, eu estou desfrutando da presença do Senhor. Eu estou ali no esconderijo do Altíssimo, e vai aumentando, mas eu estou ali dentro da arca. E a pressão vai vindo, e a gente vai tomando medo. Parece que está vindo raio, mas eu estou dentro da arca. E quando vem com intensidade, eu falo: Senhor, é só tu que pode silenciar. Cai céu, pode vir inferno levantar. Meu irmão, eu sei que está comigo. E porque eu sei que está comigo, eu sei em quem eu tenho crido. É isso. Põe no teu coração em nome de Jesus: Senhor, eu quero desfrutar quando o som da chuva vier. Eu quero desfrutar quando o rugido do leão, que é do inimigo contrário, vier, porque eu sei no rugido do meu Deus, é muito maior. Senhor, quando Golias se levantar, eu quero descansar, porque eu vou estar desfrutando do teu nome, Senhor. Não há nada, porque eu estou aqui, só ouvindo a tua voz, e o Senhor falando, porque eu descanso no Senhor, em nome de Jesus.